Tudo bem? Sejam bem-vindos à segunda aula do curso sobre o desenvolvimento histórico do globalismo. Na aula anterior, nós falamos um pouco sobre as definições que serão usadas nesse curso e falamos sobre os antecedentes que eu considero as condições favoráveis que permitiram o surgimento de ideias mais, digamos, elaboradas a respeito da construção de um ambiente de governança global, né? Nós falamos então sobre essas condições, destacando o surgimento das redes bancárias, a recuperação dos ideais republicanos por influência do Renascimento e a descentralização do debate público causada como um desdobramento da Reforma Protestante. Então, exatamente por essa cosmovisão que dominava a Europa nesse início do século XVIII, essas ideias que antes habitavam a mente dos megalomaníacos, mas não eram devidamente contextualizadas, né? Não eram elaboradas em forma de plano. Ainda era um desejo meio disperso por muitas pessoas que tiveram essa pretensão de governar o mundo inteiro. Então, devido a essa condição favorável, surgem as ideias mais planejadas, né? Mais estruturadas de modo a permitir um planejamento de médio para longo prazo. Inicialmente, essas sociedades iniciáticas decorrentes desses grupos de discussão, nós podemos considerar entre elas aí, e como símbolo delas, a maçonaria, mas não era apenas a maçonaria. A maçonaria é a que ficou mais famosa porque chegou aos nossos tempos e também porque ela assimilou uma série de outras. Mas o importante nesse caso é a gente lembrar que eu estou falando nesse caso da maçonaria como um símbolo, porque o que vale aí é entender esse mecanismo do maçonismo, né? É um tipo de pensamento que favorece a carreira dessas pessoas envolvidas, né? Porque o que essas sociedades ofereciam, além da possibilidade de discutir essas questões, ela possibilitava chances de ascensão na carreira. E é o que elas funcionam até hoje. Essas sociedades iniciáticas são assim. Todas elas são procuradas pelos membros com o objetivo de algum favorecimento em colocações, em empregos. Busca-se entrar nessas sociedades porque quer um emprego melhor, um cliente melhor, um fornecedor melhor, quer abertura de portas, né? Então, na verdade, 99% das pessoas que fazem parte dessas organizações estão ali simplesmente por isso, pela questão de network, né? Por essa rede de contatos. Mas quem pensou a criação dessas sociedades, muitas vezes, pensa diferente. Ela tinha uma função diferente que isso funciona até hoje assim, isso é o que é o maçonismo, ou seja, a maioria das pessoas não tem acesso à informação total e ela é compartimentalizada e a cada subida de degrau, ela recebe mais uma carga de informações, sendo que muitas vezes essas informações desmentem aquilo que ela recebeu no grau anterior, porque é aí que está o elemento de discrição, né? E é por isso que muitas delas se mantêm no anonimato, ou pelo menos elas conseguem manter o segredo daquilo que foi discutido lá dentro.
Então, dentro dessas sociedades brota essa ideia de recuperar aquele ideal republicano que ainda estava, de certa forma, pairando ali na Europa de volta, num período em que alguns problemas de ordem cultural estavam... Problemas não, algumas desordens de ordem de caráter moral e cultural estavam modificando profundamente a Europa. Então a ideia republicana, talvez na cabeça de muitas dessas pessoas, representasse uma solução política para aquele momento. Então surge em 1717, então, como símbolo, a maçonaria especulativa na Inglaterra. E quem fazia parte inicialmente desse grupo eram principalmente profissionais liberais, em sua maioria protestantes, né, que queriam um espaço de debate, queriam aprovações de ideias, de novas ideias de sociedade, e tinha como base a ideia de enfraquecer o clero e enfraquecer as cortes, né? Enfraquecer a nobreza. Porque se você defende um ideal republicano, você precisa começar a diluir, né, os ideais monárquicos. É o que começa a acontecer. Então, nesse ciclo das ideias, surge essa que chegou a ser escrita exatamente assim como República Maçônica Universal. Então, inicialmente, ela começa anticlerical, né, e antimonárquica. E é exatamente esta a razão da descrição. Porque a gente tem que lembrar, mais uma vez, como a gente falou na aula anterior, que o contexto impedia uma crítica aberta, né? Seja a crítica a algum elemento da nobreza ou algum elemento da estrutura da igreja. Então, surge a maçonaria em 1717. Eu selecionei duas dessas sociedades iniciáticas que podem representar todas as outras, né? Um tempo depois surge os Iluminados da Baviera, né? Que ficaram conhecidos como Illuminati. Hoje se fala muita bobagem sobre esse grupo. Eles são colocados hoje pelos sensacionalistas como os causadores, quem está por trás de tudo, né? Ele praticamente virou um símbolo desse pensamento, né? Mas eu prefiro me ater às coisas que a gente sabe. E o que a gente sabe sobre os Illuminati? Eles existiram, de fato, foram criados por um jesuíta chamado Adam Weishaupt, e o Adam Weishaupt toma essa iniciativa após o incentivo de um banqueiro, né? Então, aquele mesmo princípio maçônico que já estava na maçonaria é assimilado por essa nova sociedade, só que essa sociedade tem uma característica diferente. Ao invés de profissionais liberais e de pessoas ligadas aos protestantes e, portanto, eram anticlericais, mas cristãos, os Illuminati eram formados por banqueiros e pessoas da própria nobreza, mas descontentes com a sua posição na corte. E eram pessoas que viram na possibilidade de defender essa ideia da República Universal, uma ideia também de ascensão social para esses que não conseguiam, porque dentro de uma corte tem um teto, né? Porque principalmente essas determinações dos títulos nobiliárquicos, eles já determinam um teto, né? Se você é filho de conde, você vai ser conde, né?
Se você é filho de duque, você vai ser duque, você vai herdar aquele título, né? Então você tem um teto, e isso, principalmente em pessoas mais ambiciosas, gerava os conflitos. É aí que tem tanto envenenamento, né? E mortes misteriosas ao longo da história da monarquia em todos os lugares do mundo, porque dentro da corte, muitas vezes moravam até nos mesmos palácios, né? É uma questão muito importante da gente entender, porque é muito fora do nosso contexto. E às vezes é aí que pega onde acabam aparecendo essas lacunas de compreensão. Por isso que eu procuro sempre contextualizar, porque só assim a gente entende o surgimento dessas ideias que hoje estão mudando a nossa vida, né? Então, os Illuminati chamam um importante membro da maçonaria, que chamava Alfred von Nidge. Alfred von Nidge, eu não sei se agora a minha pronúncia está muito correta. E ele era uma pessoa muito influente dentro da maçonaria, e o objetivo de colocá-lo nos Illuminati era depois levar a cúpula dos Illuminati para a cúpula da maçonaria, algo que, segundo alguns autores, já aconteceu antes mesmo da virada do século XVIII para o XIX. Ou seja, em poucas décadas, pessoas mais poderosas, era algo que não é nem para muita surpresa, alcançaram o poder maior dentro dessas outras sociedades. Só que os Illuminati têm umas questões curiosas, né? Por exemplo, um jesuíta, o Adam Weishaupt, apesar dele ser jesuíta, o que causa algumas confusões hoje, que as pessoas acabam colocando assim os jesuítas como criadores dos Illuminati. Não, foi um jesuíta que, curiosamente, foi adotado quando era pequeno pelo diretor de uma universidade lá da Baviera, e esse diretor foi o cara que expulsou os jesuítas da universidade. Então, é uma dedução que eu me permito ter de que o Adam Weishaupt, na verdade, era um intruso nos jesuítas, e a ideia dele era essa, usar a credibilidade muito poderosa nessa época de um jesuíta para criar essa organização. E ele foi usado por um banqueiro anticristão. Que os Rothschild é uma família que declarava, já desde essa geração, que o cristianismo era um problema na Europa. Porque aqueles valores impediam a sua total prosperidade, segundo eles. Por quê? Porque o cristianismo condenava a usura, né? E o judaísmo também condena, mas eles arrumaram argumentos contra o Velho Testamento, né? E eles têm isso até hoje, eles arrumam lá, você arruma um versículo que te defende. Mas no cristianismo isso ficou difícil, e o povo cristianizado europeu não aceitava isso. Então tinha esse conflito dessas famílias de banqueiros, e é importante também entender esse contexto, né? Por que banqueiro? De onde veio esse nome, né? Eram pessoas que ficavam em um banco na praça fazendo câmbio de moedas, trocando moedas e fazendo, depois que ele começa a juntar esse capital. Por que ele tinha esse capital? Porque ele não podia comprar propriedades. Na obra do Shakespeare, O Mercador de Veneza, está explicado perfeitamente esse problema que os judeus tinham, os judeus, banqueiros judeus, né? Que não, a gente não pode falar os judeus porque era 0,1% dos judeus que são os banqueiros. E os banqueiros ali, eles viram banqueiros por quê? Porque era a única forma dele trabalhar com aquele capital que ele ganhava. Então, eles rompem com essa condenação à usura, e isso entra em conflito com o pensamento cristão na época. Então essa sociedade já nasce com o interesse de diluir esses valores cristãos. E é por isso que brotou a minha curiosidade dessa sociedade ter nascido por iniciativa de um jesuíta.
Então é a dedução que eu faço hoje, tendo em vista que ele sai de uma família que era inimiga dos jesuítas, né? Inimiga da Companhia de Jesus, que é esse diretor da Universidade lá da Baviera que criou o Adam Weishaupt. Então, o Michel Mayer Bauer troca então o nome para Rothschild nesse período e estica manda seus filhos para as principais capitais europeias, onde se tinha um maior fluxo de negócios, né? E com isso, essa rede bancária passa a ser o elo, né? Melhor dizendo, ela passa a ser o veículo de notoriedade, acho que não é bem a palavra, né? O veículo que leva a influência dessa sociedade para junto de outras cortes. Porque o próprio patriarca dos Rothschild, ele começa o seu contato com a nobreza por causa de coleções de moedas, né? Que ele arrumava para um nobre e aí com isso ele consegue os primeiros empréstimos, né? Você veja que a aproximação com o nosso império, que ainda não era império, foi um pouco antes do império, os Rothschild já estavam se aproximando da nossa corte aqui. A corte de Portugal primeiro, e o nosso primeiro empréstimo deles vai acontecer em 1824 ou 25. E ele seguiu o mesmo caminho de aproximação, né, que era algo ainda comum até o século XIX. Hoje não, hoje é a gente que vai atrás dos banqueiros, né? Porque a situação se inverteu. Veja como o poder econômico prosperou numa sociedade materialista muito mais do que antes. Muito mais do que ele tinha o alcance antes. Uma sociedade mais materialista, quem que é o rei da sociedade materialista? O banqueiro, né? Porque afinal de contas é ele que vai determinar o andamento da economia ao liberar crédito para um ou não para outro, principalmente agora, né? Como a gente vai ver depois da criação do Federal Reserve e da eliminação do lastro do dinheiro. Quem determina o sucesso econômico ou não de alguém hoje é quem emite o dinheiro. Porque o dinheiro não é mais baseado em lastro, ele é baseado em uma confissão de dívida. A partir daí, aquele que ele aceitar a confissão de dívida passa a ser a pessoa privilegiada. Então é por isso que vemos alguns atores aí, os players da economia mundial, que ninguém entende como esse cara chegou onde ele chegou, né? Inúmeros fracassos e o cara continua recebendo financiamento, consegue lucros em bolsa de valores, mesmo a empresa não produzindo nenhum parafuso, né? Aquela promessa, né? Baseado simplesmente em especulação. Eu não vou falar nome de ninguém, mas a gente sabe como isso funciona, né? Eu indico até um documentário que mostra a vida do John McAfee, o criador do antivírus, e ele é um cara completamente maluco, um documentário maluco, mas tem uma passagem lá que mostra como ele cria uma empresa de biotecnologia sem ter nada. Ele apenas contratou uma especialista respeitada, abriu a empresa, mandou ela fazer uns vídeos e umas fotos com uns líquido colorido que eles mandaram pintar, colocaram tinta lá, que suco no negócio, bateu um monte de foto e fez um lançamento de bolsa de valores, arrecadou não sei quantos bilhões, cara. É isso que virou a economia. Uma pirâmide, que se parar de pedalar cai. E é por isso que vamos ter o reset. Pode demorar, mas vai ter que ter. Porque não existe base mais para sustentar essa pirâmide. E como qualquer pirâmide financeira, uma hora a base não vai ser suficiente para pagar o dinheiro daquele que já pagou e está na hora dele receber, né? E é isso que a gente está acontecendo. Já aconteceu algumas vezes esses trancos. Mas agora, sem o lastro e
com quase toda moeda digital, ou pelo menos o dinheiro de plástico, né? Que te paga com cartão, paga com o aplicativo, paga com código de barra, paga com, sei lá. E agora com esse Pix, né? Então, ou seja, nós vamos perder a materialidade da moeda. Quem vai ganhar com isso? Quem controla essa circulação e essa emissão. Imagina agora que até a palavra emissão já não serve, né? Porque ninguém vai emitir, ninguém vai imprimir dinheiro. Ele vai apenas gerar um número contratual ali. Então, é um número que vai ser inventado. E não depende de produção de riqueza. Então, ou seja, vai aprofundar a pirâmide. Então, eu falei sobre isso para mostrar como os interesses dos banqueiros estão profundamente ligados a essa ideia do governo mundial e estão ligados desde o início. Não é que é algo que depois agradou, entendeu? Não, veja que estão desde o início no surgimento dessa que vai produzir os materiais, a materialidade, o pensamento, as ideias e as influências que vão gerar a Revolução Francesa, logo depois. Né? Você vê, os Illuminati são criados em 1776, em 1789 já tem a Revolução Francesa, que era a primeira meta. A segunda, ou seja, atacar a monarquia. A outra meta, atacar a igreja, é promover as ideias iluministas, que já começavam a se desenvolver. Né? Então, ali surge uma nova construção de outra cosmologia diferente daquela do início do século XVII. E que vai estar completa, no meu entender, na virada do século XIX para o XX, quando a gente for falar na próxima aula. Mas já dá para a gente ver o que estava se desenvolvendo. Uma cosmologia baseada no iluminismo, na idolatria da máquina, nome da live que eu fiz ontem, da Revolução Industrial, e aquelas características republicanas e de valorização da técnica que retornam à Europa com o Renascimento, né? Veja a ideia da técnica, as técnicas de pintura, a técnica de produção de tinta, os trabalhos sofrem uma mudança de nível, né? Quando você vê a arte dá um salto no Renascimento, na verdade. Só que junto com isso, trouxe um monte de outras coisas. Entre eles, um problema grave, que, no meu entender, eles tentaram, os artistas e pensadores influenciados pelo Renascimento, eles tentaram, porque eram cristianizados, né, numa época, numa Europa muito mais cristã, eles tentaram, alguns deles, principalmente os mais cristãos, eles tentavam extrair essa informação do Renascimento, das artes, do pensamento grego principalmente, e da cultura clássica, né? Quando é arte também envolviam os romanos, mas eles queriam, de certa forma, tirar o paganismo e, principalmente, o politeísmo, né? Que não fazia mais sentido numa Europa pós-Idade Média, depois de viver séculos com aquele imaginário. Então, o que eles tentaram? Aquilo que eles chamaram, eles tentaram se desvencilhar daquele panteísmo, do gnosticismo, de todas aquelas crenças, todo aquele conjunto de elementos transcendentais, né, espirituais, religiosos, mas eles também não queriam cair naquilo que eles consideravam os dogmas opressores do cristianismo, principalmente católico, porque era um movimento anticlerical, lembra que eu falei. Então o que eles tentaram era filtrar aquilo,
né? E colocaram no seu lugar, esses elementos espirituais, colocaram no seu lugar aquilo que a gente pode chamar de antropoteísmo. Né? Colocar o homem no centro do universo e não mais Deus. Então é uma mudança brusca isso no imaginário, que, como já aconteceu em outras épocas, ou quando se tentou divinizar os humanos, só que antes como líderes, e agora no Renascimento todos humanos, o que aconteceu? Isso se degenerou para o antropoteísmo, que é uma espécie de substituição. Você coloca o homem no lugar de Deus, não apenas no centro do universo, mas como no centro da existência humana. E isso vai acarretar o fortalecimento daquelas ideias que também tinham sido recuperadas, né, que já estavam atreladas a essas sociedades. Então vai modificar totalmente o ambiente, e a ideia republicana, que era uma forma, recebe toda essa carga de conteúdo que tem, na sua essência, um ódio à criação, né, que é a essência do gnosticismo. E que sempre existiu, né? Que a gente já encontra isso no Velho Testamento, simbolizado no bezerro de ouro. Né? O bezerro de ouro simboliza não apenas essa materialização do que é espiritual, né? Você torna imanente o que é transcendente. E isso permite a idolatria, mais uma vez, da criatura e o abandono da adoração ao Criador. É uma mudança significativa no pensamento e que só poderia fazer sentido dentro desse ideal republicano. Porque ele era visto como uma rebeldia, essa ideia era vista como uma rebeldia, um rompimento com toda a tradição que estava sendo, que se desenvolveu e se cristalizou ao longo dos 1.700, 1.800 anos. Então a gente tem, nesse período, o surgimento das sociedades iniciáticas, que vão gerar as ideias, os planos de governo mundial. Nesse período, a ascensão das finanças como um negócio, que é outra coisa que para nós é difícil entender hoje. Com a Revolução Industrial, duas coisas que não eram vistas como mercadoria passam a ser as terras e o próprio dinheiro. O dinheiro passa a ser visto como mercadoria pela primeira vez após a Revolução Industrial, onde brota essa ideia de capitalismo, ou seja, o regime baseado em quem tem o capital, que nem é isso mais que a gente vive. Porque hoje, esse capital não precisa nem ser mais do cara, que é todo esse sistema financeiro internacional, é o que dá sustentação para o avanço dessas ideias totalitárias. Porque mesmo quando a gente consegue alguma vitória para diminuir a velocidade ou frear essas iniciativas, o sistema financeiro ninguém mexe. Repare. E se a gente continuar com esse sistema financeiro que emite o dinheiro baseado em confissão de dívida e que não tem mais nenhuma conexão com a produção de riqueza real, nós seremos sempre escravos desse sistema, seja como indivíduos, seja como nações. Então é por isso que ele funciona, por isso que esse processo continua andando apesar de alguns percalços, né? Veja aqui brotaram algumas resistências, é o que nós vamos falar na última aula. No entanto, essas resistências dizem respeito a algumas pautas pontuais,
mas não há um sistema todo. Né? Não ouço ninguém discutindo. Ao contrário, o que eu percebo é que vão aprofundar esse problema com esse reset, com essa criação da renda básica universal, com um provável imposto anti-pandemia, que já estão discutindo isso. Então, eu queria, com esse primeiro ciclo, mostrar que ali, no início do século XVIII, surgem essas ideias que vão se desenvolvendo e que vão gerar, na próxima aula que nós vamos falar agora, o método de implantação dessas agendas. Tá? Então, ficamos aqui com a segunda aula e voltamos com a terceira aula, que vai dizer respeito ao segundo ciclo do desenvolvimento histórico do globalismo, que é o ciclo do método. Obrigado e até a próxima aula.